Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Hugo. Hoje eu gostaria de falar sobre circuito série e paralelo. Circuitos elétricos, né, de característica puramente resistiva, ok? Então, inicialmente, um circuito série. Circuitos série são quando os elementos estão conectados em série. Chamar o primeiro de R1, R2, R3. Ok? Os elementos estão conectados em série. Uma característica desse tipo de circuito é que a corrente que entra no circuito é a mesma em todos os elementos. Vejam só. Não tem como ela passar por outro lugar. Então a corrente I é a mesma em todos os elementos. Em todos elementos. Então, o que muda nesse tipo de circuito? Se a corrente é a mesma. O que vai mudar é a tensão. A gente sabe lá pela lei de Ohm que V é igual a R vezes I. Vejam só, se eu tenho um valor de resistor diferente, né, R1, R2, R3, então se a corrente é a mesma, o resistor mudou, a tensão é diretamente proporcional ao valor do resistor. Logo, vamos chamar de V1. VR1 seria o que? O R1 vezes I. O VR2 seria o R2 vezes o I. E o VR3 seria o R3 vezes I. Ok? Então essas são as principais considerações sobre o circuito série. Faltou, me esqueci, da resistência equivalente. Resistência equivalente de um circuito série, basta que somemos os valores das resistências. Seria R1 mais R2 mais R3, quantos forem os resistores. Ok? Continuando. Agora o circuito em paralelo. Circuito paralelo, pela própria nomenclatura, os elementos estão em paralelo. Esse aqui é o R1, R2 e aqui o R3. Todos submetidos a uma tensão V. Então, a característica principal desse tipo de circuito é os elementos estão em paralelo, ou seja, dois pontos em comum entre eles e somente entre eles. E no circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, V é a mesma em todos os elementos. Em todos elementos. Ok? Então, se a tensão é a mesma em todos os elementos, o que vai mudar? O que muda é a corrente. Então, I é V por R. Então, I R1 vai ser o quê? V dividido por R1. Ou seja, a corrente é inversamente proporcional ao valor da resistência. E R2 é V por R2 e IR3 é V por R3. Ok? Falta o que agora? A resistência equivalente. Resistência equivalente é calculada da seguinte forma.
1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, quantos forem os resistores em paralelo. Ok? Em uma situação onde a gente tem somente dois resistores em paralelo, somente dois, prestem atenção, somente dois resistores em paralelo. A resistência equivalente é definida pelo produto dividido pela soma. É uma característica válida somente para dois resistores em paralelo. Ok? Então vamos resolver o exercício, os dois exercícios a seguir. Ok? Número 1. Calcular a resistência equivalente, né, e a corrente sobre cada resistor. Então, ó, os elementos estão em paralelo. Então, a resistência equivalente vai ser calculada de que maneira? Como eu havia informado anteriormente, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, ok? Mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Chamar o primeiro de 1, o segundo de 2 e o terceiro de 3. Então, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre 2,5, que é o R1, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 10. Ok? Então, continuando aqui embaixo, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre 2,5, quem não souber de cabeça pode usar a calculadora, ó. 1 dividido por 2,5 vai dar 0,4. 0,4 mais 1 dividido por 5 dá 0,2. E 1 dividido por 10, 0,1. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 0,7. Assim, a resistência equivalente é o que? 1 dividido por 0,7. Por que eu estou fazendo isso? 0,7 vem para cá, a resistência equivalente vai para lá. Aí eu tenho o valor. Então, 1 dividido por 0,7 vai ser igual a 1,42 ohms. Então, a resistência equivalente é igual a 1,42 ohms. Ok? Então, está feita a primeira parte. E a corrente equivalente, a corrente sobre cada resistor, se analisarmos por ser um circuito paralelo, vejam só, temos a mesma tensão sobre os elementos. Então, I1 sobre o resistor 1 é o que? 30 dividido por 2,5. I2 é os mesmos 30 dividido por 5. E I3 é igual a 30 dividido por 10. 30 por 2,5. Quem tiver dúvida para fazer de cabeça, 30 dividido por 2,5 igual a 12. 12 amperes. 30 por 5, 6 amperes. 30 por 10, 3 amperes. Então, estão calculadas as três correntes do circuito. Ok? Vamos ao número 2 agora. Para os resistores do exercício anterior, só que agora colocados em série, vamos calcular a resistência equivalente e a tensão sobre cada um deles. Ok? Então, ó, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Resistência equivalente
de um circuito série é o que? É a soma algébrica dos resistores. Então vai ser o que? 2,5 mais 5 mais 10. Assim eu tenho uma resistência equivalente no valor de 17,5 ohms. E agora, como eu faço para calcular a tensão sobre cada resistor? Inicialmente eu calculo a corrente total do circuito. E total é V dividido pela resistência equivalente. Assim, o meu I total é o que? 30 dividido por 17,5, que é igual a, vamos lá, 30 dividido por 17,5, 1,71 amperes. 1,71 amperes. Essa é a minha corrente total do circuito. Agora eu quero a tensão sobre cada um. Se eu vejam pela formulação, VR1 é o R1 vezes a corrente total, que está aqui. Então, vou chamar de V1, vai ser o que? O R1, que é 2,5 vezes 1,71. O V2, o resistor 2 vale 5 vezes 1,71. E o V3, que vale 10 vezes 1,71. Assim, para finalizar o exercício, vamos realizar as operações. 2,5 vezes 1,71. 4,275 volts. 5 vezes 1,71. 8,55 volts. E por fim, 10 vezes 1,71, que é igual a 17,1 volts. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Muito obrigado.